Vamos para mais uma revisão. Veja bem, tá? Para você entender o processo de industrialização no Brasil, é importante que você perceba que o Brasil é um país agrário exportador. Logo, a elite agrária no Brasil dificultava o processo de industrialização, tá? E aí, o Brasil só vai se industrializar por causa de motivos externos, que nós vamos chamar de fatores externos. E o primeiro fator externo deve-se à Primeira Guerra Mundial, tá? Então, na Primeira Guerra Mundial, a Europa está em conflito, está em guerra, tá? A Europa não tem como fornecer produtos industrializados para o Brasil, e aí o Brasil é obrigado, então, em função dessa questão externa, a passar a se industrializar. Então, o Brasil ele vai passar a se industrializar. Veja bem isso aqui, ó, tá? Ele passa a se industrializar, substituindo o que o Brasil importava da Europa, tá? O que ele importava. Então, preste atenção. Essa questão, então, vai levar o Brasil a desenvolver uma industrialização chamada de ISE. Veja, o que é a ISE? É a industrialização de substituição das importações. Isso quer dizer, então, que uma das características da nossa industrialização é o fato dela ser substitutiva, perfeito? Segundo ponto, Bruninho, qual é o segundo fator? O segundo fator deve-se, tá, à crise de 29, tá? A crise de 29, tá? De 1929. Essa crise é uma crise de superprodução, tá? Então eu vou ter uma crise de superprodução, tá? Que ocorreu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por causa dessa crise de superprodução, tá, entrou em crise econômica, desemprego, recessão, e por causa disso, os Estados Unidos deixou de comprar o café do Brasil. Lembra? Brasil agrário exportador? Pois é, nosso principal produto de exportação é o café. Só que agora os Estados Unidos não tem capital para comprar o nosso café. E o que acontece, filhote? Gera então uma superprodução de café. E com a superprodução eu vou ter uma grande oferta de café. E a demanda é baixa, logo eu vou ter o que, Bruninho? A queda do preço do café. A crise de 29, então, leva à crise da economia cafeeira, perfeito? Diante disso, Bruninho, o que vai acontecer? A elite, então, vai pegar dessa crise e vai perceber que nós temos o que, Bruninho? Um capital que foi acumulado, tá, ao longo do tempo com a exportação do café. Então, tem um capital do café. O que fazer com esse capital do café? Não posso plantar mais café porque está em crise. Então, esse capital do café vai ser utilizado aonde? Na industrialização. Então, a industrialização no Brasil tem como capital inicial quem, Bruninho? Café. Por isso que é importante você entender que a indústria vai nascer na região sudeste por causa do capital ter vindo da região sudeste por causa do café. Então você vai ter aí, Bruninho, uma industrialização que se beneficiou com o capital acumulado do café. Beleza? Então esses dois fatores são os mais importantes. Lembrando também que nós tivemos a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos, né, e implementou a introdução do trabalho livre no Brasil. Mas esses dois fatores são importantes para você entender por que o Brasil se industrializou. Mas veja, o Brasil vai começar a se industrializar de fato, a ter uma política, tá? Então veja bem, na década de 30 surge então uma política de industrialização. E exatamente
década de 30, século 20. Isso quer dizer então que a nossa industrialização, ela é uma industrialização tardia, demorou a acontecer, tá? Somente no século 20, se comparado com os países como a Inglaterra, que ocorreu no século 18, aqui a nossa industrialização era muito tardia. E a partir de 30 nós vamos ter um personagem importante, tá? Então veja, 29 eu tenho enfraquecimento da elite agrária, década de 30 eu tenho o presidente Vargas assumindo o poder, Bruninho. Com o presidente Vargas, ele vai propor e criar uma política industrial baseada na união entre o Estado mais a burguesia nacional, tá? E aí então o Estado ele passa a gerenciar e a investir na indústria de base. Então você não pode esquecer, isso aqui é um ponto importante, tá? A indústria de base é a cara do governo Vargas. Lembrando, a indústria de base é a indústria que transforma matéria-prima, a siderurgia, a metalurgia. Um grande exemplo disso é a famosa Petrobras, tá? A indústria de base, a chamada Petrobras, é a indústria de base, correto? Então você não pode esquecer desse detalhe. A burguesia nacional. A burguesia nacional ela vai investir na chamada indústria intermediária, que é a indústria que produz máquinas e equipamentos. Então veja, a indústria intermediária pega a chapa de aço produzida na indústria de base e transforma numa máquina, peças, equipamentos, ferramentas, correto, Bruninho? Então eu vou ter aqui a presença de um capital estatal nacional e a presença de um capital nacional também privado, correto? Então veja que o Vargas ele iniciou o processo de industrialização, mas não finalizou. E aí chegamos quando, na década de 50, quando nós temos o governo do JK, Juscelino Kubitschek, correto? O Juscelino Kubitschek ele vai dar continuidade ao processo de industrialização, aonde eu vou ter, tá, a presença do Estado, a presença da burguesia nacional e a presença do capital externo ou capital estrangeiro, tá? Então veja, agora que o JK ele assume o poder, ele vai propor então esse modelo. Aí veja, o Estado continua onde? Investindo na indústria de base, então isso já existia. Burguesia nacional continua na indústria intermediária, isso já existia, isso aqui era governo Vargas. Qual a diferença do JK? É que no governo JK eu tenho a atração do capital estrangeiro que vai investir na indústria de base, a indústria de base de bens de consumo duráveis e não duráveis, principalmente com a presença e abertura para o capital estrangeiro, a entrada das empresas multinacionais automobilísticas no Brasil. Aí veja, filhotinho, que isso aqui, tá, nada mais é do que o chamado tripé desenvolvimentista. Falou o governo Vargas, então eu tenho o que, Bruninho? Tripé desenvolvimentista. Se você não pode esquecer, é a marca do governo JK. Portanto, consolidamos o processo de industrialização quando chegamos então aonde? Na década de 60. Na década de 60 eu tenho já o governo militar. No governo militar você vai ter a presença de quem, Bruninho? Do famoso milagre brasileiro, ou chamado milagre econômico, que vai de 68 a 73, quando o Brasil passa a ter um rápido crescimento econômico e industrial pautado no capital estrangeiro. Então aumentou a nossa dívida externa com a ampliação do capital estrangeiro, a criação de infraestrutura e a ampliação do parque industrial brasileiro, tá bom? Importante você lembrar, tá? Que se você analisar comigo, tá? Você vai ver que no Brasil você tem uma questão, tá? Qual é a questão, filhotinho? A questão é que você tem aqui na região sudeste a concentração espacial da indústria. Tu já sabe que essa concentração da indústria se deu por causa do capital do café. Então, por muito tempo a indústria esteve concentrada. Só que a partir da década de 90, 2000, a indústria passou a desconcentrar para a região Nordeste,
para a região norte, para a região sul. Então eu vou ter um processo de desconcentração industrial. Então tenho a concentração e a desconcentração industrial, correto? E conforme essa desconcentração industrial e conforme esse processo de industrialização do Brasil, nós vamos ter então um intenso processo de êxodo rural. Então olha lá, então eu vou ter o famoso êxodo rural. Veja, Bruninho, conforme o êxodo rural foi aumentando, a população do campo passou a migrar para a cidade, tá? Principalmente porque, Bruninho, no campo eu tenho a presença do latifúndio e a presença da mecanização. Isso gerou então forte desemprego no campo, forçando a população a migrar para a cidade, o êxodo rural. Mas também a cidade passou a se industrializar e a indústria fica na cidade. Como a indústria fica na cidade, você vai perceber então que nós temos a presença então de maior êxodo rural, maior industrialização e, portanto, ocorre o fenômeno da chamada urbanização. Lembrando que a urbanização é quando a população da cidade é maior que a do campo, portanto eu tenho um conceito quantitativo. Conforme a cidade vai crescendo, ela vai inchando, vai havendo esse crescimento desordenado, você vai ver então que a nossa urbanização é uma urbanização acelerada. Tá? Acelerada, ou seja, uma urbanização tardia também e acelerada, ou seja, a cidade não teve infraestrutura para receber essa leva de imigrantes do campo para a cidade. Então esse é um ponto importante, tá? Gerando o que nós chamamos de macrocefalia urbana, o inchaço da cidade. Em função desse crescimento urbano, eu tenho a função de que, Bruninho? O chamado crescimento horizontal da cidade. A cidade passa a crescer para os lados, crescimento horizontal. Esse crescimento da cidade para os lados vai gerar um processo que nós chamamos de conurbação. Veja, a cidade A e a cidade B estão crescendo lateralmente, então ela cresce horizontalmente, mas chega um ponto que elas vão se unir fisicamente. Essa união física de duas ou mais cidades nós chamamos de conurbação. Então esse é um ponto importante, beleza? Conurbação. Outro ponto também importante que você tem que ficar atento é que nas grandes cidades, conforme a cidade vai crescendo horizontalmente, ela vai criando um centro e ela vai criando uma periferia, tá? E aí então a população que passa a morar na periferia por causa do custo mais baixo de moradia acaba fazendo uma famosa migração chamada de migração pendular. Quando eu saio da periferia e vou trabalhar no centro e volto à noite para morar e dormir na periferia. Então eu tenho aí uma migração pendular. O que caracteriza a migração pendular? O fato de ela ser uma migração diária. Como é uma migração diária, você tem a migração pendular, também fruto de um crescimento horizontal. Tá? Esse crescimento horizontal também faz surgir o que nós chamamos de região metropolitana. Quando eu tenho a presença de Bruninho? Quando eu tenho a presença de uma metrópole. Então veja, no caso Belém. Belém é uma metrópole, sim, é uma metrópole, concentra maior infraestrutura, tá? E por concentrar maior infraestrutura, Belém acaba então influenciando, polarizando as cidades vizinhas. Então Belém influencia Ananindeua, influencia Marituba, influencia Benevides, influencia Santa Bárbara e está influenciando agora Barcarena, tá? Barcarena. Então veja, todas essas cidades dependem economicamente, socialmente de Belém. Então ele sai lá de Santa Bárbara para vir estudar em Belém, tá? Você sai de
Benevides para se consultar em Belém. Então Belém acaba criando uma infraestrutura que é típico de uma metrópole regional e acaba então facilitando a polarização e a atração das cidades ao seu redor, independentemente se estão conurbadas ou não, tá? Basta que Belém exerça essa influência, essa polarização por causa da sua infraestrutura. Não pode esquecer, por causa da sua infraestrutura, tá? Também nós chamamos essa região metropolitana de Belém de a Grande Belém, tá? A Grande Belém. É como se fosse uma única grande cidade, tá? Então a Grande Belém envolve toda a região metropolitana, tá certo? Agora, outro ponto importante que nós trabalhamos contigo é a questão, tá, da chamada cidade global, tá? A cidade global, ela acaba sendo uma metrópole, tá? Só que ela não é uma metrópole regional, ela é uma metrópole mundial. Daí porque é chamada de cidade global. Por ser uma metrópole mundial, ela vai ter uma infraestrutura que influencia mundialmente, tá certo? Ela vai polarizar o mundo todo, ela vai atrair o mundo todo. Uma cidade global, Nova York, São Paulo, tá? Uma cidade global. Então, a sua caracterização é muito mais qualitativa, peso de sua infraestrutura, e não da questão em si, somente o fato de ter população, tá? Por isso é importante você conseguir perceber a diferença de uma mega cidade. Uma mega cidade, ela não tem infraestrutura. Uma mega cidade, ela vai ser baseada no conceito quantitativo, aonde eu tenho uma quantidade populacional. Tá? Então, uma mega cidade, não é que ela é uma cidade grande, é uma cidade que tem muita gente. Por isso, é importante você diferenciar essa questão, tá? E por último, filhote, nós temos a chamada rede urbana, tá? Então, a rede urbana, é importante você perceber que nós temos dois modelos de rede urbana. O modelo clássico, pré-década de 70, e o modelo atual, tá? O modelo atual. Qual é a diferença, Bruninho? A diferença é que o modelo clássico você vai ter aquela forte hierarquia urbana por causa do fraco desenvolvimento do meio de transporte e comunicação. Já no modelo atual, nós temos maior flexibilidade nas relações entre as cidades. Portanto, você acaba criando uma maior proximidade entre uma cidade maior com uma cidade menor. Por exemplo, uma vila pode se conectar com a metrópole nacional sem problema nenhum, porque hoje você tem um avanço dos meios de transporte e comunicação, tá bom? Espero que esteja te ajudado, lembrado o conteúdo, bons estudos, boa prova, valeu, filhote!